Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, empregado que exercia cargo de confiança tem pedido de estabilidade sindical negado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Operadora de telemarketing é demitida por xingar cliente, mas consegue na justiça reverter a dispensa e ainda vai ser indenizada por isso. Chefe do Programa de Ação Especial da OIT para Combate ao Trabalho Forçado, Beate Andres, fala sobre o lançamento do relatório global com dados inéditos sobre o tema. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O TVTST desta semana começa com o julgamento de um caso que dividiu opiniões. Um empregado que ocupava cargo de confiança no Serviço Nacional de Aprendizagem do Piauí teve negado pelo TST o pedido de estabilidade sindical. Ele foi dispensado, mesmo exercendo cargo de diretor em sindicato. Veja como foi o julgamento. De acordo com o relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, a sexta turma do TST havia concedido reintegração ao empregado, mesmo reconhecendo haver incompatibilidade entre a estabilidade sindical e a função de confiança. Para a turma, se por um lado a empresa não é obrigada a manter na função de confiança um dirigente sindical, por outro, o empregado que detém a estabilidade não pode ser dispensado, conforme o artigo 8º da Constituição Federal, que diz que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Por isso, a sexta turma decidiu converter a reintegração do emprego em indenização pelo tempo restante da estabilidade sindical, usando como parâmetro o salário de cargo efetivo e não o de cargo de confiança que o superintendente ocupava na empresa. Mas para o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, a conversão em indenização não poderia ser feita pelo fato do superintendente nunca ter ocupado o cargo efetivo na empresa, o que não lhe daria direito à estabilidade. Importante a menção a empregado sindicalizado, o que sinaliza a necessidade da existência de vínculo com o empregador. Não é o que se verifica, todavia, se o trabalhador exerce única e exclusivamente e, ademais, desde a contratação, função de confiança. Para esse caso, aplica-se o disposto no artigo 499 da CLT. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. O ministro João Oreste Dallazen acompanhou o relator. Não houve exercício de cargo efetivo quando da admissão. Esta circunstância, para mim, é decisiva, porque, logicamente, não consigo divisar compatibilidade para o desempenho de cargo de confiança típico e estabilidade sindical, pela natureza do exercício do cargo de confiança, que é, como todos sabem, suscetível de destituição a contar da confiança ou não do empregador. Para o ministro Renato de Lacerda Paiva, o fato de ocupar o cargo de superintendente impossibilitaria o profissional de defender os interesses da categoria, uma vez que estava ligado diretamente ao empregador. Ele exerce o poder de direção por delegação do empregador. Como é que ele pode, ao mesmo tempo, exercer o poder de direção e, ao mesmo tempo, defender o interesse da categoria profissional? Eu não vejo. Eu nem invocaria o artigo 499 da CLT. Eu penso que essa incompatibilidade é lógica. O ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência.
Para ele, a decisão da sexta turma deveria ser mantida. Há de se ressaltar ainda que o autor ocupou o cargo de dirigente sindical por mais de um ano, e esse me parece um aspecto relevante, no período de janeiro de 2007 até julho de 2008, quando foi dispensado, ou seja, o cargo de confiança não foi, neste caso aqui apreciado, fator impeditivo do exercício do cargo de dirigente sindical. Ele cumulou as duas coisas. Se não foi fator impeditivo, também não pode ser motivo impeditivo para a concessão da estabilidade. Não há que se falar em caráter precário, em cargo de origem para o qual já foi admitido. Fosse precário, poderia ser revertido ao cargo de origem, e se o cargo de origem é o próprio cargo de confiança, inexiste, neste caso, precariedade. O ministro Augusto César de Carvalho também divergiu do relator, destacando que a dispensa teria ocorrido em razão do exercício do mandato sindical. Essa proteção especial ao dirigente sindical, ela existe a ponto de se fazer necessária a sua ponderação, mesmo quando se trata de exercício de cargo de confiança, nas hipóteses, como me pareceu ser a presente, em que essa condição mais elevada desse trabalhador não foi considerada, considerando-se, isso sim, o exercício do mandato sindical, para efeito como causa para a dispensa. O ministro Hugo Scheuermann destacou que a estabilidade é garantida para evitar represálias. Se ele pode exercer o mandato sindical, deve ter a proteção, ao meu modo de ver, da garantia do emprego, para o pleno exercício desse mandato sindical ao qual ele não está impedido. Inclusive para evitar as represálias que, segundo consta no acordo regional, ele sofreu. Os ministros José Roberto Freire Pimenta e Lélio Bentes também entenderam que o empregado tem direito à estabilidade. Já o ministro Vieira de Mello Filho acompanhou o voto do relator. Se eu vou exercer a própria função do empregador, eu não posso estar garantido com uma estabilidade contra os atos do próprio empregador. Me parece que aí é uma questão de teleologia no sentido da interpretação da norma. Esse é meu voto. Por maioria, a SDI julgou improcedente o pedido de reintegração do empregado. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, ressaltou que não se pode assegurar estabilidade em empregado que foi admitido para cargo de confiança, sem nunca ter exercido cargo efetivo. Ele acrescentou que, se tiver havido alguma retaliação, o empregado deve ajuizar ação por danos morais. Como eu reconhecer uma estabilidade provisória mediante pagamento de um salário de um cargo inexistente e nunca exercido? Se houve alguma retaliação eventual contra ele por ter, como diz agora Sua Excelência o ministro Vieira de Mello Filho, desonrado o mandato que seria para coadjuvar a empresa e, por isso, tenha sido destituído, demitido, então uma ação de indenização por danos morais. Isso, para mim, seria muito admissível. Um empregado que perdeu parte do braço em um acidente de trabalho vai receber indenização. A decisão é da primeira turma do TST. Os ministros da primeira turma entenderam que o trabalhador tem direito à indenização de R$ 105 mil pelos danos materiais e de R$ 30 mil pelos danos morais. O rapaz trabalhava com uma cortadora de cana-de-açúcar em uma fazenda em Minas Gerais. Ao manusear a máquina para tentar retirar um pouco de capim, ele acabou tendo parte do antebraço e a mão esquerda decepadas. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que, neste caso, prevalece a responsabilidade objetiva do empregador, prevista no artigo 927 do Código Civil, que estabelece: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. O empregador responde objetivamente, sem examinar se houve culpa do empregador. É por causa da própria atividade que é de risco, conforme preceitou o Código Civil no parágrafo único do artigo 927. O ministro explicou ainda que o acidente causou dor e forte abalo emocional ao trabalhador. E também fica o prejuízo até para a sua integridade física e fica também o chamado dano estético. O ofensor tem o dever jurídico de reparar o dano.
No próximo bloco, operadora de telemarketing é demitida por xingar cliente, mas consegue na justiça reverter a dispensa e ainda vai ser indenizada por isso. Não saia daí, a gente volta já. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, divulgou o resultado da correição ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A correição tem o objetivo de avaliar a eficiência dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho. Veja na reportagem. Durante a Semana da Correição Ordinária 2014, o ministro do TST, Brito Pereira, fez questão de conhecer as particularidades do TRT da Bahia. Ele começou a semana se reunindo com os diretores e desembargadores para verificar o cumprimento de metas. A Corregedoria Geral tem atuação apenas na segunda instância, mas este ano as ações de primeira instância do TRT da Bahia foram destacadas. A correição tem como principais objetivos avaliar o levantamento de informações sobre estatísticas, a duração dos processos desde a entrada até o julgamento e também as boas práticas do tribunal. Outro setor visitado foi a Escola Judicial, que recebeu o apoio do ministro nas demandas que possam surgir. O corregedor também deixou seu registro ao visitar o memorial do TRT, ministro Coqueijo Costa. A futura instalação do TRT, ainda em obra, também passou pela apreciação do ministro. A equipe de 7 pessoas que acompanhou o corregedor realizou levantamentos de dados de vários setores. Um deles foi o E-Gestão, sistema responsável por avaliar os dados fornecidos pelo TRT. Foram 5 dias de análise. O resultado da correição foi lido em sessão extraordinária com as devidas recomendações para o bom desenvolvimento nos serviços prestados ao cidadão. O tribunal tem cumprido as metas com antecedência. Aquelas metas que estão andando, por exemplo, o CNJ, em determinada meta, pede que se julgue 80% dos processos que ingressaram no ano tal. Aqui, essas metas já estão cumpridas em 99%. Assim como uma empresa faz o seu balanço anual, a Justiça do Trabalho faz o balanço anual da sua atividade. E nós vamos encontrar o ponto mais rápido para solucionar as demandas que são trazidas para o Judiciário. Operadora de telemarketing xinga cliente e é demitida por justa causa. Na 6ª turma do TST, ela conseguiu reverter a dispensa e ainda vai ser indenizada por isso. A trabalhadora provou que sofria da síndrome de burnout, que é causada pelo esgotamento profissional. A exaustão emocional a que estão expostos atendentes de call center ou telemarketing pode gerar uma doença ocupacional séria, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Com o advento dos processos de informação, de computador, de telemarketing, de tudo isso, nós observamos um aumento da escalada de intensidade do trabalho. Antigamente você tinha um trabalho que ele respeitava os limites do ser humano. Hoje em dia você tem uma demanda muito grande de pacientes, de profissionais, de trabalhadores que são expostos a uma demanda enorme de informação, de quantidade de ligações. Em Goiás, uma operadora de telemarketing foi demitida depois de xingar uma cliente pelo telefone. Mas ela conseguiu reverter a demissão para a dispensa imotivada. E ainda vai receber da empresa onde trabalhava uma indenização por danos morais no valor de R$5.000. É que ela conseguiu provar na Justiça do Trabalho que sofre de uma doença ocupacional. O processo foi decidido na 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Kátia Arruda, rejeitou o recurso das duas partes. A operadora, que pediu uma indenização de maior valor, R$15.000, e a empresa de call center, que tentou desqualificar as razões da indenização entendidas pelo regional como ofensas à integridade psíquica da trabalhadora. A notícia sobre a indenização a essa trabalhadora teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 3.000 compartilhamentos e centenas de comentários. A Natália Abreu achou interessante a decisão e diz
Creio que para chegar a esse ponto não foi tão simples, já que a profissão parece sim ser estressante. Temos também um comentário da Andréia Vieira. Ela escreveu: a pressão é tamanha, trabalhei anos no ramo e sei bem o que é isso. Já o Túlio Calduro parabenizou a Justiça do Trabalho pela decisão. Curta você também a página do TST no Facebook. Deixe o seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse facebook.com/TSTJus. Dia útil não trabalhado pelos bancários é assunto da súmula número 113 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 113 do TST diz: o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. No caso do bancário ser requisitado trabalhar no sábado, numa situação de que o serviço não possa ser adiável e numa situação de que ele há necessidade de ir trabalhar nesse dia, ele já, de imediato, já recebe um adicional de 50% devido ao fato desse dia ser um dia útil não trabalhado. Caso ultrapasse as 2 horas de 50%, automaticamente ele já entra na terceira hora e já começa a receber um adicional de 100% de hora extra. No próximo bloco, a Organização Internacional do Trabalho lança no TST relatório global com dados inéditos sobre o trabalho forçado. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que também foram destaques no Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho Nacional de Justiça promoveu mais uma reunião sobre a unificação das versões do PJE, Processo Judicial Eletrônico, em todos os ramos da Justiça. A Justiça do Trabalho hoje está muito integrada no PJE. Hoje nós temos mais de 70% das varas do trabalho no PJE, nós temos todos os tribunais regionais do trabalho já integrados no sistema do Processo Judicial Eletrônico. Em outra reunião no TST, o Comitê Nacional do PJE da Justiça do Trabalho avaliou a versão atual do sistema e definiu metas de aprimoramento da ferramenta. A Justiça do Trabalho se mobiliza pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho. Este ano, em razão da Copa do Mundo, a data foi antecipada para o próximo dia 3 de junho. O ministro Lélio Bentes Correia, coordenador da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, encaminhou ofício aos gestores regionais da comissão e aos presidentes de TRTs, com sugestão para que os juízes de primeiro grau incluam nas atas de audiências o seguinte texto: quem trabalha com o mundo do trabalho tem razões para gritar mais alto, não ao trabalho infantil. Neste 3 de junho de 2014, junte-se à Justiça do Trabalho para entender, explicar, denunciar e combater todas as formas do trabalho infantil. Por um Brasil melhor, que garanta hoje aos futuros trabalhadores um insubstituível tempo de brincadeiras, de sonhos, de estudos e de formação. TST expõe obras do artista plástico Jonas Lemes. A mostra retrata a beleza dos ipês e flamboyantes de Brasília e busca remeter o público à natureza e à consciência de que é necessário preservá-la. Os quadros são pintados sobre lonas usadas de caminhão. Jonas Lemes já realizou mais de 60 exposições individuais pelo Brasil e exterior. A Organização Internacional do Trabalho apresentou no TST relatório sobre as estimativas econômicas globais do trabalho forçado. Veja na reportagem. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, abriu o evento. Ele usou as estatísticas para mostrar como a luta contra o trabalho forçado no Brasil tem dado bons resultados. O Ministério do Trabalho e Emprego revela que entre 1995 e 2013 foram resgatados mais de 46 mil pessoas que estavam sendo submetidas a trabalho em condições análogas às de escravos. Dados que foram reforçados pelo secretário de Inspeção do Trabalho. Ele lembrou que atualmente esse tipo de exploração não ocorre apenas no meio rural.
Os números comprovam que a cada dia mais empregados são resgatados pelo Estado também nas atividades urbanas. Recentemente, presidente, nós tivemos a constatação de que um navio de cruzeiro marítimo de uma empresa internacional que atuava no litoral brasileiro submetia tripulantes ao trabalho escravo, pela jornada excessiva, pelo assédio moral e por um conjunto de fatores que tornava insuportável a vida desses trabalhadores ou de um grupo de trabalhadores a bordo desse navio. Os palestrantes ressaltaram ainda que o enfrentamento a esse tipo de prática ganhou força com parcerias realizadas, por exemplo, com a Organização Internacional do Trabalho. Durante o encontro, a OIT apresentou o relatório Trabalho Forçado e Estimativas Globais, que mostra, só em 2012, 21 milhões de pessoas em todo o mundo se tornaram vítimas desse tipo de exploração. Um mercado clandestino que movimenta cerca de 150 bilhões de dólares por ano. Para a diretora da OIT no Brasil, tão importante quanto punir os exploradores é inserir as vítimas no mercado formal de trabalho. O trabalho forçado moderno pode ser erradicado, desde que haja um compromisso sustentado da comunidade internacional e desde que sejam enfrentados tanto as suas manifestações mais evidentes, quanto as suas causas mais estruturais e sistêmicas. No segundo dia do evento, palestrantes da Guatemala, Peru e Equador falaram sobre a realidade que cada país vive com o trabalho forçado. E veja agora uma entrevista com a chefe do Programa de Ação Especial da OIT para Combate ao Trabalho Forçado, Beata Andrés. Muito obrigada pela presença. Olá, muito prazer. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que é trabalho forçado, o que significa o trabalho forçado? O trabalho forçado foi definido pela Convenção da OIT como qualquer trabalho ou serviço obtido de uma pessoa por meio de coerção ou contra a sua vontade. É muito importante para distinguir o trabalho forçado da exploração, verificar o que é feito para subjugar a pessoa e submetê-la à exploração. E por que elaborar um relatório sobre trabalho forçado? Porque existe um risco crescente de expansão do trabalho forçado na economia privada. Quando a OIT começou a trabalhar sobre o tema, o trabalho forçado era principalmente um problema de estados que forçavam cidadãos a trabalhar contra sua vontade. Mas hoje é um problema principalmente na economia privada. Por isso, nossa pesquisa agora tem como foco esse problema crescente. Qual a parte do mundo onde há o maior número de pessoas que trabalham nessas condições? O trabalho forçado existe literalmente em todos os países do mundo, sejam desenvolvidos esses países ou emergentes. E nós realmente vemos o trabalho forçado agora em vários setores da economia. Em números absolutos, a maior parte se encontra na região do Pacífico Asiático. Mas, em termos de prevalência, que é o número de vítimas por 1.000 habitantes, as regiões do leste europeu e da Comunidade dos Estados Independentes e a África são muito mais afetadas do que outras. O que leva uma pessoa a se submeter ao trabalho forçado? O que vemos nesse novo relatório é que as pessoas nessa situação têm muito poucas escolhas. Elas geralmente vêm de famílias muito pobres, que quando têm que lidar com um desastre repentino, a perda de um parente ou de uma fonte de renda, não sabem o que fazer e têm que pedir dinheiro emprestado e empenhar o trabalho como garantia da dívida. Isso costuma ser o início de uma situação de trabalho forçado. São geralmente pessoas pobres, mas também há um número crescente de migrantes levados ao trabalho forçado. Se você sai de seu país, fica mais vulnerável à exploração. E a situação do Brasil? Nós temos, infelizmente, ainda o trabalho forçado no nosso país?
Não temos uma estimativa nacional do Brasil ou de qualquer outro país. Mas sabemos que existem casos de trabalho forçado no Brasil e que a fiscalização do trabalho já resgatou milhares de trabalhadores nessa situação. Na agricultura, mas também na indústria têxtil e de vestuário. Então existe no Brasil e em outros países também. É o que mostramos no relatório e que os lucros gerados pelo trabalho forçado são enormes, muito maiores do que tínhamos estimado inicialmente. São 150 bilhões de dólares por ano. Que outros fatores socioeconômicos contribuem para a existência do trabalho forçado? Como eu disse, a possibilidade de lucros enormes com o trabalho forçado, 150 bilhões, é uma quantidade significativa. Serve de incentivo para que empregadores e traficantes inescrupulosos abusem das pessoas. Infelizmente, em muitos países, é um crime de baixo risco, porque o sistema legal não funciona de forma adequada. E ainda, muitas pessoas vulneráveis, como eu disse, vindas de famílias pobres, com muitas poucas opções, fáceis de serem enganadas, que realmente precisam de um emprego para pagar as contas e que querem acreditar que aquilo que lhes é oferecido é verdadeiro, quando muitas vezes é bom demais para ser verdade, infelizmente. Que mecanismos esse relatório traz que vão servir para erradicar o trabalho forçado no mundo? Antes de mais nada, fica muito claro que temos que reforçar a aplicação da lei. O fato de haver tanto dinheiro a ser ganho com o trabalho forçado significa que alguém precisa parar os criminosos que o utilizam. Acho que o Brasil é um ótimo exemplo a ser seguido, porque os resultados da aplicação da lei no Brasil têm sido muito significativos. Essa é a primeira grande mensagem do relatório. O trabalho forçado tem de parar de ser um investimento de baixo risco e alta lucratividade. Tem de ser uma empreitada de alto risco para os criminosos. Em segundo, o relatório também diz que é preciso aumentar a proteção social àquelas famílias pobres, para que não caiam na escravidão por dívida. Novamente, acho que no Brasil podemos ver algumas boas práticas de medidas preventivas tomadas nesse sentido, sobretudo nas zonas rurais. Em terceiro, também defende que o problema das migrações seja mais bem administrado, porque sabemos que os trabalhadores migrantes estão em risco. Precisamos realmente encontrar uma solução global, porque o trabalho forçado é um problema global. Falando um pouco mais sobre o trabalho da justiça brasileira para erradicar o trabalho forçado, como é que você avalia o Brasil? Há muitos casos judiciais bem-sucedidos no Brasil, com milhões de reais pagos em indenizações. É realmente um exemplo a ser seguido. Em maio e junho deste ano, a partir da próxima semana, a Conferência Internacional do Trabalho vai se reunir para discutir novos instrumentos internacionais que se concentrarão exatamente na prevenção e na proteção. E esperamos, sinceramente, que isso fortalecerá uma legislação internacional a ser construída com base nas boas práticas que vimos no Brasil. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Thank you very much. Obrigada. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!